Shalom, shalom para todos. Bom, é uma imensa responsabilidade, né? Quando o apóstolo falou comigo, eu pensei, Senhor, o que eu vou falar? Mas aí o Senhor falou comigo, Ele me deu uma palavra e eu queria que você recebesse o que o Espírito Santo tem para você e para nós nessa manhã. Amém? Deus me mostrou algumas coisas sobre Abraão. Todos nós sabemos que Abraão é o pai da fé, mas nós nem sempre falamos de Abraão como um adorador. Mas Abraão se tornou um adorador. Deixa eu ver se há alguma coisa aqui. O pai de Abraão era Terá. Ele saiu da terra de Ur dos Caldeus, peregrinou um tempo e foi morar em Harã. Por causa de uns acontecimentos ali em Harã, ele ficou por ali mesmo e não chegou onde Deus queria que Terá chegasse. Mas um dia, quando Abraão estava em Harã, Deus apareceu a Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão então pega sua família, pega o sobrinho Ló e vai para a terra que Deus mostrou para ele, para a terra de Canaã. No primeiro lugar que ele chegou foi num lugar chamado Siquém, nos carvalhos de Moré. Ali, Abraão levantou o primeiro altar dele. Então, a Bíblia diz lá em Gênesis 12, nós não vamos ler para a gente ganhar tempo, porque eu vou dar só uma introdução para que eu possa falar o que Deus tem me mostrado. Então, ali, Abraão levantou um altar ao Senhor, em Siquém. E ali, Deus confirmou a promessa para Abraão. Deus falou com Abraão. Então, aquele lugar, altar para nós, fala de lugar de adoração, lugar de sacrifício, lugar de entrega. E ali, Abraão estava vivendo o centro da vontade de Deus para ele estava vivendo o que Deus tinha para ele. E naquele momento em que Abraão adorou, que ele levantou um altar, Deus confirma a promessa para Abraão. Só que logo depois, nos versos seguintes, Abraão desce para um lugar entre Betel e Ai. Alguém está com problema no áudio? Está ok para todo mundo? Está tudo ok? Tá, pastora, está tudo ok aqui. Deve ser no aparelho lá. Então tá bom. Então ali ele sai desse lugar dos carvalhos de Moré e desce para um lugar entre Betel e Ai. Ali ele levanta o segundo altar da vida dele. Mas o interessante é que Betel significa casa de Deus. E Ai significa monte de ruínas. E ali no meio, Abraão levanta um altar ao Senhor. O segundo altar que Deus levanta ao Senhor. Ou seja, Abraão começa de novo a adoração ao Senhor. Só que veja bem, Abraão não tinha o altar exclusivo, ele estava cocheando entre dois pensamentos, ele estava cocheando entre duas ideias. E naquele lugar, entre Betel e Ai, Deus não falou com Abraão, apesar de Abraão tê-lo adorado e ter levantado um altar. Logo depois, Abraão desce para um lugar chamado Negueb. Negueb significa ressecado. O que eu aprendo com isso? Que todas as vezes em que o meu altar não for exclusivamente do Senhor, eu vou passar por um período de ressecamento e de esfriamento. Então, logo depois de Negueb, como é esperado, ele entra num lugar chamado Egito. Ora, nós sabemos que Egito, biblicamente falando, é a tipologia do mundo. Abraão, então, ele sai completamente do que Deus tinha para ele. E ele vai viver numa terra que Deus não o mandou estar. Sabe, meus irmãos, Deus, ele não nos divide com ninguém. Quando Deus quer fazer de nós adoradores, ele quer um altar exclusivo. Abraão, estando no Egito, ele não estava vivendo o que Deus tinha para ele. Ele não estava na terra que Deus prometeu para ele. E ali ele teve problemas. Então, do Egito, ele foi obrigado a fazer o caminho de volta. Do Egito, ele volta para o Negueb, isso está no verso 13, nós não vamos ler, depois você pode ler lá.
do capítulo 13, ele faz o caminho de volta. Ele volta para Neguebe. Depois ele volta para o mesmo altar que ele tinha levantado entre Betel e Ai. E ali, ele de novo adora ao Senhor num altar que ele já tinha levantado. E o interessante é que a busca de Abraão pelo Senhor foi sincera, foi intensa, que apesar de Abraão estar entre Betel e Ai, ali o Senhor começou a trabalhar na vida dele. Sabe qual foi a primeira coisa que acontece? Ali no capítulo 13 ainda, Deus tira Ló da vida de Abraão. Não era para Ló ter ido com Abraão. Ló significa coberta ou véu. Então, quando eu começo a adorar ao Senhor de forma sincera e honesta, e a buscar ao Senhor, ainda que na minha ignorância eu faça coisas que o Senhor não se agrada, o Senhor começa a consertar o que está torto na minha vida e o que está errado. Então, ali Deus tira Ló do caminho, Deus tira Ló da vida de Abraão, e no capítulo 13 mesmo, Deus fala com Abraão. Deus confirma a promessa, Deus confirma o que Deus tem para ele. Então, quando Deus fala com Abraão de novo, Abraão vai morar num lugar chamado Carvalhos de Manre. Olha só, quando Abraão chegou na Terra Prometida, ele foi para um lugar chamado Carvalho de Moré. Agora Deus o leva para um lugar chamado Carvalhos de Manre. Por que 2 lugares chamados carvalhos? 2 lugares que tinham carvalhos. Carvalho é uma árvore muito forte, mas ela só se torna forte quando ela sofre dificuldades, quando ela sofre intempéries do tempo. E quanto mais dificuldades um carvalho sofre, mais profundas são as suas raízes, mais difícil fica derrubar esse carvalho. E era ali que o Senhor queria que Abraão estivesse. Sabe, meu irmão, às vezes o Senhor quer nos ensinar através das dificuldades, através do que nós passamos, e nós queremos um Deus que faz tudo para nós. Um Deus que não nos dá sofrimento, um Deus que faz tudo o que nós temos que fazer, e às vezes não é assim. Um servo do Senhor, um adorador do Senhor, ele aprende no meio das dificuldades. A Bíblia fala que o próprio Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, Abraão, ali naquele período dos carvalhos de Manre, ele foi trabalhado, ele foi talhado. E quando ele entra nesse lugar, debaixo do que Deus tinha para ele, é quando a vida de Abraão começa a fluir. E é ali que as coisas começam a acontecer. Logo depois que ele entra nesse lugar, ali nos carvalhos de Manre também, ele levanta um altar ao Senhor. É o 3º altar de Abraão. Ele adora ao Senhor naquele altar. Engraçado é que ficava na cidade de Hebrom. Hebrom significa associação ou aliança. Nesse 3º altar de Abraão, nesse 3º lugar de adoração, Abraão faz uma aliança com o Senhor. E agora, não é só o Senhor que tem uma aliança com Abraão. Abraão também passa a ter uma aliança com o Senhor. Sabe, meus irmãos, às vezes nós achamos que Deus é grande, soberano, majestoso, e Ele é tudo isso, mas Ele tem que fazer por nós. Ele tem que me abençoar. Ele tem que... E nem sempre é assim. Quando eu entendo que eu tenho que ter a minha aliança com Ele, é quando o coração de um adorador começa a ser formado. Então, ali naquele lugar, quando ele faz uma aliança com o Senhor começa a ensinar coisas para ele. Logo depois, ele aprende sobre guerra, ele vai guerrear contra os reis. Voltando da guerra, ele é abençoado por Melquisedeque. Então, Deus aparece para ele novamente, confirma a aliança no capítulo 15, e ali as coisas vão acontecendo. No capítulo 17,
Ele ainda está morando no mesmo lugar, ali onde ele havia levantado o altar. Deus aparece para ele, dizendo de novo: olha, Abraão, eu vou te dar uma descendência numerosa. Eu vou te dar essa terra por herança. Ali Abraão ainda duvida. Engraçado que quando Deus aparece para Abraão no capítulo 15, ele fala assim: Senhor, você me prometeu, mas até hoje nada. Se eu morrer hoje, o herdeiro da minha casa vai ser um servo nascido da minha casa. O Senhor prometeu, mas o Senhor não fez até hoje. O Senhor está demorando. Estou parafraseando. E Deus confirma a aliança. Não, Abraão, eu disse que eu faria e eu vou fazer. Aí o tempo passa, lá no capítulo 17, Deus aparece para Abraão novamente e diz: Abraão, eu vou te dar essa terra, eu vou te dar uma descendência numerosa. A Bíblia diz que Abraão ri. Abraão ri e ele pensa assim: gente, como homem com 99 anos de idade vai ser pai? Ele ri e ele fala: Senhor, permita que o meu herdeiro seja Ismael. Deus fala: não, Abraão, eu tenho uma promessa com você. Eu tenho uma aliança com você. Eu disse para você que o herdeiro, o seu herdeiro, seria um menino nascido de Sara. E ali no capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão e Deus muda o nome de Sara. Para que eles pudessem receber a promessa na vida deles. E agora entra o que eu quero falar para vocês. Abra a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18. Gênesis capítulo 18, a partir do verso 1, diz assim: O Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Só frisando aqui, ele estava sentado na porta da tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e prostrou-se, encostando o seu rosto no chão. Então declarou Abraão: Meu senhor, se encontrei graça aos teus olhos, não passes pelo teu servo sem te deteres por algum tempo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Também trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguireis vossa jornada. Ao que eles responderam: Assim seja, faze como disseste. Abraão dirigiu-se apressadamente para sua tenda e pediu para Sara: Toma depressa 3 medidas da melhor farinha e amassa e prepara 3 pães. Em seguida, correu ao rebanho e escolheu o melhor e mais tenro vitelo e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Tomou igualmente coalhada, leite e o vitelo que preparara e colocou tudo diante dos visitantes. Entretanto, permaneceu de pé junto a eles, sob a árvore, observando-os enquanto comia. Até aqui. Abraão aqui, ele já não tinha o mesmo coração do começo da jornada dele. Se Deus aparecesse para você hoje, o que você faria? O que você diria? Sabe, será que você pediria alguma coisa? Será que você cobraria algo dele, dizendo: Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor falou para mim há anos atrás que o Senhor faria, e até hoje o Senhor não fez. Senhor, o Senhor disse, o Senhor me prometeu um filho, e eu já estou velho, eu não tenho condições mais de fazer aquilo que o Senhor me prometeu. Então, o Senhor não cumpriu. Ou será que o Senhor diria: Senhor, tem misericórdia de mim, faz alguma coisa por mim. O Senhor disse que faria, mas não fez ainda.
Sabe, meus irmãos, Abraão, pela primeira vez, ele não teve esse tipo de atitude. E a Bíblia diz que aqueles 3 homens, em algumas traduções falam anjo, esse anjo é maiúsculo, enfim, subentende-se que esses 3 homens era o próprio Senhor que foi visitar, e talvez alguns anjos, não sei dizer direito quem eram esses 3 homens, mas foi o Senhor que foi visitar Abraão. E ali, quando Abraão estava no calor do dia, à porta da tenda, ou seja, na maior dificuldade da vida dele, no período mais difícil, no que ele estava vivendo, assim, no ápice da dificuldade, quando o Senhor aparece para ele, qual foi a atitude de Abraão? Abraão se levantou, foi correndo até aqueles homens e não pediu nada. Ele não exigiu nada. Ele não cobrou nada. Ele se prostrou e adorou. Ele se curvou diante daqueles homens. E aí ele pediu, não passe de mim. Não passe de mim. Sabe, meu irmão, quando Abraão adquire esse coração de adorador, ele não pede mais nada. Ele não olha para as circunstâncias. Ele só quer ofertar. Ele quer dar. E a única coisa que ele pediu para o Senhor foi tempo. Se você olhar no verso 2, ele vai dizer assim, não passes de mim, fique um tempo comigo. Quando Abraão adquire um coração de adorador, ele não olha mais para as dificuldades. Agora, ele olha para o Senhor. E aí, sem que ninguém pedisse nada, ele fala, eu vou trazer um pouco de água. Lava seus pés, descansa aqui, debaixo dessa árvore. E aí ele diz, Sara, pega a melhor farinha que você tem, Sara. Sara, pega o que há de melhor aqui em casa. Sara, amassa 3 pães que eu vou oferecer. E ele chega no servo e diz, servo, prepara o melhor vitelo, ou seja, o melhor bezerro, o melhor que a gente tem no curral. É isso que eu quero ofertar ao Senhor. É isso que eu quero dar. Eu não estou pedindo, eu não estou reclamando, eu estou te ofertando. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente pode pensar, por que a promessa de Abraão demorou tanto tempo? Demorou 25 anos até Isaac nascer. Por que demorou tanto tempo? Porque Deus estava forjando em Abraão o coração de um adorador. Porque Deus não está à procura de adoração, porque a adoração ele tem no céu. Ele tem a mais perfeita adoração. Ele está buscando adoradores. E veja bem, se eu fizer um bolo, isso não faz de mim uma confeiteira. Se eu fizer as minhas unhas, isso não faz de mim uma manicure. Se eu plantar uma planta no meu quintal, isso não faz de mim uma pessoa que trabalha com jardinagem, um jardineiro de profissão. Então, adorar eventualmente não faz de mim um adorador. Porque quando uma pessoa se torna adorador, a vida dela é a adoração. Não é um momento na igreja, não é um momento no seu quarto. Todo o tempo de um adorador é adoração. E foi isso que Abraão se tornou. Ele se tornou a própria adoração do Senhor aqui na terra. A adoração é um estilo de vida, é um se tornar, porque não se trata mais de fazer, se trata de ser. Abraão, ele já tinha levantado 3 altares ao Senhor. Ele já tinha buscado ao Senhor, ele já tinha adorado ao Senhor, ele sabia como fazer, mas ele ainda não era o adorador que ele precisava ser. Então, quando aqueles homens aparecem a Abraão, ele não cobra mais nada, ele não pede mais nada. Abraão ali só pensa em dar. Porque o coração de um adorador, ele não vislumbra mais nada nessa terra. Ele não deseja nada nessa terra. Ainda que ele esteja aqui, ainda que ele faça o que tem que ser feito, não é a meta de vida dele. Para Abraão, naquele momento, se Deus fizesse
amém. E se um Deus não fizesse, amém também. Porque se trata de algo que ele era. Então, quando aqueles 3 homens perceberam o coração de Abraão, que ele estava preocupado em dar o melhor, que ele estava preocupado em oferecer tudo que ele tinha. Gente, os 3 homens começaram a comer na frente de Abraão. Abraão ficou de pé do lado deles. Nem se sentaram, ele se sentou. Isso é uma posição de servo. Porque todo adorador é servo. Porque todo adorador é humilde. Quando uma pessoa se torna adoradora, toda arrogância se esvai. Porque o adorador, ele só pensa em dar, não em receber. E aí, enquanto o Senhor falava comigo sobre isso, ele disse, olha, existem pessoas que têm uma palavra, que têm uma promessa, mas isso não se cumpre, porque eles não se tornaram o que eles precisam se tornar para receber o que eu tenho para eles. Então, ali, quando Abraão oferece tudo, se nós continuarmos lendo aqui o capítulo 18, nós vamos ver que o homem pergunta, cadê sua esposa? Diga para ela que daqui a um ano ela terá um filho. E aí Sara ri dentro da tenda, vai, como eu, uma mulher de mais de 75 anos de idade, meu senhor, com 100 anos de idade, como é que nós vamos ter um filho? Gente, isso era impossível. Isso era impossível. Aos olhos humanos era impossível. Mas nada é impossível para um adorador. Sabe por quê? Porque o adorador conhece o seu Deus. O adorador sabe quem é o seu Deus. Naquele momento, Abraão não duvidou. Naquele momento, Abraão creu. Ainda que tudo parecesse contrário. Então, Abraão se torna uma pessoa de coração intenso, uma pessoa de coração quebrantado, uma pessoa de coração rendido. Sabe, meus irmãos, ir à igreja e cantar músicas é bom, é importante, mas não é tudo. Orar em casa, no seu quarto, é importante, mas não é tudo. Porque não se trata agora do que eu faço, se trata do que eu me torno. Se trata de quem eu sou. E aí, quando eu começo a pensar nessas coisas, nesse coração de Abraão, eu lembro do último altar que Abraão levantou. Abraão levantou o altar no Monte Moriá. Foi o último altar que Abraão levantou. Deus aparece para ele no capítulo 22, nós também não vamos ler. Diz assim, Abraão, dá-me teu filho, teu único filho. Vai até o monte que eu vou te mostrar. E você o sacrifica para mim. Abraão não pensou 2 vezes. A Bíblia não diz que ele cogitou a hipótese de não fazer. Abraão, ele estava com a promessa na mão, já tinha acontecido o que Deus tinha para ele. E quando Deus pede, Abraão não pensa na hipótese de não entregar. Porque o adorador, ele sabe quem é o seu Deus, ele não duvida. Abraão sabia que Deus tinha um plano. Abraão sabia que Deus iria cumprir tudo o que ele tinha prometido para ele. Então, Abraão pega a lenha, pega um jumento, pega 2 servos, o cutelo, a brasa e pega Isaac. Ele estava pronto para oferecer Isaac. Ou seja, o centro da felicidade de Abraão. Ele pegou aquele menino, a Bíblia fala menino, mas depois eu descobri, quando eu fui ler Flávio José, o historiador antigo, que quando Isaac ia sendo oferecido em sacrifício, Isaac não era o menino. Tanto que foi ele que carrega as lenhas. Isaac sobe o monte com as lenhas. Isaac estava com 25 anos de idade. Agora imagina a cena. Estão indo 2 servos, Abraão, Isaac, todo mundo subindo para fazer o quê?
adorar ao Senhor. Foi isso que Abraão disse. Nós vamos adorar ao Senhor e depois nós voltaremos. E aí chega no monte, ele fala para os servos assim, olha, vocês ficam aqui, eu e o menino vamos subir, vamos adorar e depois a gente volta. E aí, quando eles estavam subindo, a Bíblia diz que Isaac vira para o pai e fala assim, ô pai, você não está esquecendo de nada, não? Porque a lenha está aqui comigo. O senhor está com o cutelo e com as brasas. Mas cadê o cordeiro? Naquele momento, Abraão olha para Isaac. Eu imagino o que passou na cabeça de Abraão. Abraão estava pronto para ofertar Isaac. Então, eles sobem. Imagina, chegou no lugar. Abraão pega as lenhas. Monta o altar. E aí, depois que ele montou o altar, ele vira para o filho. Gente, imagina comigo. Abraão devia ter por volta de 125 anos. Ele era um senhor, idoso já. E aí vira para um rapaz de 25 anos de idade. E fala assim, Isaac, deixa eu te contar. Você é o sacrifício, Isaac. Deita aqui. Gente, eu não sei você, mas imagina Isaac, ele sabia, quando ele percebeu que ele era o sacrifício. Até então, eu admirava muito Abraão por ter coragem de sacrificar o seu filho, sacrificar o filho da promessa, mas ali, Isaac se deitou, ele era um homem formado, ele era um homem barbado, ele poderia simplesmente ter virado as costas para o pai e ter falado assim, não, pai, eu não vou deitar não, você está doido? Ou senão, sai correndo ali no meio do monte, fala, não, o sacrifício é seu, não tem nada a ver com isso. Mas Isaac se deita, ele deita no altar. Ele estava pronto também para morrer. E a minha pergunta hoje é, por que Isaac fez isso? Por que Isaac se deitou no altar? Meu irmão, Abraão era um adorador por natureza. Vocês acham que Isaac não aprendeu a adorar? Vocês acham que Isaac não conhecia o Deus do Pai? Abraão sabia quem era Deus. E por conviver com um adorador, Isaac também aprendeu quem era Deus. Isaac sabia que se Deus estava pedindo aquilo, aquilo era o melhor. E Isaac também não teve resistência. Ele se deitou no altar e estava pronto para morrer. Sabe, meu irmão? Será que eu e você estamos prontos para morrer? Porque às vezes nós estamos até prontos para sacrificar algumas coisas nas nossas vidas, para abrir mão de algumas coisas, mas e para nós morrermos? E para abrir mão dos nossos sonhos, do que Deus tem para nós estamos prontos? O meu sonho, eu, pessoa, Regiane, não era viver o que eu estou vivendo hoje. Eu não tinha esse sonho. Nunca tive esse sonho de ser pastora, de cuidar de uma igreja. O meu sonho era estudar, era fazer um MBA, escrever livros, sabe? Fazer uma teoria. Eu sou psicóloga. Então, o meu sonho era esse. E eu entendi que quando o Senhor tem um chamado, quando o Senhor tem um plano, Ele vai fazer. Ele vai fazer. E essa hora em que nós temos que sacrificar o nosso Isaac, ela é dolorosa. Muito dolorosa. Porque é a hora de abrir mão do que eu penso, do que eu acho, do que eu acredito e do que eu quero. Porque nem sempre o que eu quero é o que o Senhor quer. E o Senhor não é o meu servo. Ele não faz para mim o que eu quero. Porque Ele não é o gênio da lâmpada mágica que eu esfrego ali, peço para Ele o que eu quero e Ele tem obrigação de fazer. E Ele nem é o Papai Noel com o saco cheio de presente que tem que me dar tudo aquilo que eu quero. Ele é o Senhor.
É engraçado que nesses dias o evangelho tem se perdido. Mas a Bíblia diz que isso aconteceria, porque o primeiro passo para eu entrar, para eu ser salvo é crer no Senhor, fazer do Senhor o meu Senhor. E Senhor, essa palavra Senhor significa dono. O meu dono. Porque a partir do momento que eu tenho um dono, que a minha vida tem um dono, eu não tenho mais vida. Então eu não tenho mais escolha. Então agora eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Meu irmão, todo ministério, ele necessita de adoradores. Porque adorador não é só quem faz parte do ministério de música. Aliás, a Bíblia não fala de ministério de música. Isso quem inventou foram os homens. Então, o adorador é aquele que tem um coração rendido. É aquele que já se entregou para a morte. É aquele que não quer mais receber nada. Porque morto não quer nada. Você já viu algum morto pedindo alguma coisa para alguém? Você já viu algum morto tendo sonhos? Você já viu algum morto querendo alguma coisa, pedindo alguma coisa, reclamando de alguma coisa? Não, porque morto não reclama. O adorador é uma pessoa morta. O adorador é uma pessoa rendida. O adorador é uma pessoa que já se entregou. O adorador é uma pessoa que não mais é dono de si mesmo. E Isaac ali também já era um adorador. Porque ele se entregou. Ele deitou no altar e se entregou. Mas é engraçado que naquele momento, quando os dois estavam prontos a fazer o que Deus tinha pedido, aparece um anjo e fala: não, Abraão, não faz isso. Gente, a Bíblia fala que Isaac estava amarrado. Quem que vocês acham que tinha mais força ali naquele lugar? Abraão ou Isaac? Mas Isaac não resistiu, meu irmão. Não resista ao que Deus tem para você. Não resista. Se deixe ser amarrado. Eu lembro quando Deus começou a falar comigo sobre o ministério, que Deus ia me levar para o ministério, que eu seria pastora, que eu ia cuidar de uma igreja. E eu falava: Senhor, eu não quero isso, pelo amor de Deus, eu não quero isso para minha vida, não é isso que eu quero. E aí Deus falou comigo claramente, falou: se você não for para a mesa de cirurgia com suas próprias pernas, eu vou te levar de outra forma. Aí eu falei: tá bom, Senhor, então eu vou. Então, desde então, o Senhor tem trabalhado no meu coração, o Senhor tem feito. Eu sei que eu ainda não alcancei tudo aquilo que o Senhor tem, tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. Eu ainda estou num processo de transformação. E é isso que essas palavras nesses dias têm me impactado tanto, porque não se trata de fazer, se trata de ser, se trata de se tornar. E isso não é fácil, e isso não acontece da noite para o dia, e isso é doloroso. É doloroso, mas é extremamente prazeroso, porque não há outro lugar em que nós possamos ser mais felizes do que vivendo a perfeita vontade de Deus para nós. Nós podemos até viver coisas boas, porque existe a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. A boa é bacana, agradável, legal, mas a perfeita nada se compara. Nada se compara a estar no centro do que Deus tem. Meu irmão, então, não resista. Não resista. Se torne um adorador. Se deite no altar. Levante altares. Até aqui Abraão tinha levantado altares e tinha adorado ao Senhor, mas ele estava pronto a sacrificar o que ele mais amava. Meu irmão, você está pronto a sacrificar o que você mais ama nessa vida? Você está pronto? Então, meu irmão, o que eu quero deixar para você nessa manhã é isso. Se a sua promessa está demorando, se o Senhor disse que ia fazer e ainda não fez, pode ser porque o seu coração ainda não está pronto. Porque você ainda não se tornou um adorador. Você até adora. Você até levanta altares.
mas você mesmo não é o adorador. A sua vida não é uma adoração. As suas atitudes não é ainda uma adoração ao Senhor. E enquanto isso não acontecer, as promessas do Senhor não virão sobre a sua vida, porque o seu coração tem que estar pronto. Meu irmão, então se entregue. Não resista mais. Como Isaac não resistiu, não resista mais. Se deite no altar. Seja você o altar. Não levante o altar. Que o seu coração seja o altar. Que o seu cantar não seja só um cantar. Que o seu orar não seja só um orar. Que seja uma entrega. Que seja um coração aberto. Se deixe ser transformado, porque quem faz é o Senhor, mas Ele só vai fazer quando você deixar Ele fazer. O nosso Senhor não é um Deus que invade, Ele não vai invadir a sua vida, Ele não vai te obrigar a nada, Ele só vai fazer depois que você deixar Ele fazer. Quando você deixar Ele mexer na sua vida e Ele tirar as coisas do lugar, talvez Ele vai tirar coisas que você gosta, como Abraão gostava de Ló, como Abraão queria cuidar de Ló, mas Deus tirou o Ló de perto de Abraão, e aquilo era um véu, aquilo era um engano, aquilo era algo que Deus não tinha para ele. Sabe, meus irmãos, dos meus períodos mais intensos de adoração ao Senhor, eu não tinha palavras. Eu não tinha música na boca. Porque a Bíblia diz em Salmos que olharam para Ele e foram iluminados. A adoração é esse período em que eu olho para Ele. E quando eu olho para Ele, eu me torno como Ele. Deus não é um Deus egoísta que precisa ser adorado. E Ele fica lá no céu dizendo, me adorem, me adorem, me adorem, me adorem, por causa do ego dele. Não, não é isso. Ele diz para nós o adorarmos, porque quando nós adoramos, nós somos transformados. É uma necessidade nossa. É uma necessidade nossa, porque nós nos parecemos com tudo que nós adoramos. Salmos também diz, olha, se tornem como aqueles que o adoram. Ou seja, você é igual a tudo que você adora. Sabe, meu irmão, então, adore ao Senhor até se tornar você mesmo o adorador. Até que a sua vida, até que as palavras dos seus lábios, até que os teus pensamentos, até que as suas atitudes, até que o seu andar, o seu agir e o seu falar se torne adoração. E quando isso acontecer, meu irmão, as pessoas que estão à sua volta se tornarão adoradores só por ver o seu coração de adorador. Amém? Então, não tinha muito para falar, mas espero de todo o coração que o Senhor guarde isso no seu coração. Que você entenda que não adianta levantar altares se você não for o altar. Se você não for o adorador. Amém? Que o Senhor nos leve para esse lugar. Porque esse lugar de adoração, ele é um lugar. Nós temos que estar lá e permanecer lá. Essa é a nossa habitação. Amém? É isso que eu tinha para falar para vocês, e que Deus guarde nossos corações, e que Deus nos guarde nesse dia, e que Deus nos faça adoradores. É a adoração é a oração do meu coração. Amém? Aleluia, pastora. Aleluia. Como disse, hoje não foi uma palavra, foi um palavrão, né? Meu Deus, tremendo. Amém, Palavra glória a poderosa. Deus. Não vou, quando escorrer o risco de pregar o que foi pregado, porém, a essência dessa adoração é realmente o se tornar o altar para que o Espírito venha queimar, né? Palavra pontual, palavra certeira, que o Eterno te abençoe. Eu fico grato a Deus, e isso está sendo registrado, né?
por todos vocês que têm passado aqui e têm deixado, lançado, não uma palavra, mas um espírito sobre a vida das pessoas. E eu sei que isso tem sido transformador. Então, que o Eterno te abençoe ricamente. Obrigado mesmo por se deixar ser usado pelo Senhor. Palavra Glória a Deus. Extraordinário, como diz, a precisão que foi. Como Amém. Glória a Deus. Deus abençoe e te recompense. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe ricamente. Até colocando aqui, Pastor Wellington, obrigado por liberar aí, né? A bênção. Estou vendo aqui o teu rostinho. Deus abençoe ricamente mesmo. Irmãos, Deus abençoe. Um bom dia a todos. E vamos que vamos. Vamos nos tornar esse altar. Deus abençoe. Amém.